Este conteúdo que a gente se propôs a passar é um conteúdo até um pouco extenso, precisaria pelo menos de umas 3 horas, nós não temos, então eu vou ter que abreviar um pouco, ser um pouco mais rápido em cada ponto. Mesmo assim, quero dizer que em qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ergue a mão para a gente esclarecer, para que ninguém vá embora com alguma dúvida, tá? E mesmo assim, depois que terminar essa formação, se alguém precisar de mais alguma coisa, mais alguma informação, ou de um conteúdo em PDF, alguma coisa, entre em contato com a gente, comigo, com o Ronaldo, com qualquer um que a gente tem. Mas não fique com dúvidas, e mesmo que não for logo após a formação, em qualquer situação, se vocês tiverem necessidade de perguntar alguma coisa, eu estarei sempre à disposição, tá bom? Amém? Só para me conhecer, tem alguém aqui que não fez acampamento ainda? Ergue a mão. Todo mundo aqui já fez acampamento. Não que isso seja um requisito, não tem problema. Tem alguém aqui que fez acampamento em outro lugar sem ser na Missão Guadalupe? Tem. Também não tem problema nenhum. Por que eu estou perguntando? Porque quem fez na Missão Guadalupe provavelmente ouviu falar muito dos projetos da Missão Guadalupe. Para que quando a gente sai dos acampamentos, a gente ter lugares onde nós podemos nos inserir para dar continuidade nas coisas que nós aprendemos lá no acampamento, principalmente viver a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus em atitude, em ação, não apenas dentro do coração, mas através de atos concretos, onde a gente pode realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração dentro de acampamento. Então, dentro da Missão Guadalupe, nós temos vários projetos, onde, de acordo com a nossa inclinação ou nosso desejo, a gente, se quiser, pode participar. Então, por exemplo, nós temos um projeto que é o que deu início à formação de hoje, é um projeto que evangeliza nas clínicas de reabilitação de dependentes químicos. Então nós temos pelo menos 3 dias por semana, se eu não me engano, que a gente vai rezar numa clínica, como se fosse um grupo de oração. A gente chega lá, conversa, canta uma música, quando tem um músico junto, lê a palavra de Deus, explica um pouco, conversa um pouco, e depois finaliza com uma oração e vem embora. Um mini grupo de oração nesses lugares. Então esse é um projeto. Mas nós temos projetos com crianças, com mães, com pessoas em situação de rua, em visitar essas pessoas na rua, projeto de assistência no caso de levar uma cesta básica. São inúmeros projetos que vocês podem se aprofundar. Então, essa é a primeira parte aqui da formação, é só esclarecer um pouco como começou isso tudo, né? Quem fez pela Missão Guadalupe provavelmente conheceu o Padre Carlos, né? Quem não conheceu o Padre Carlos, levanta a mão. A maioria já conheceu, todo mundo. Então, vocês estão com a apostila de vocês? De onde vem essa inspiração do Padre Carlos para esses projetos? Vem de uma passagem bíblica que ele sempre fala conosco, que está aí, quem tiver com a apostilinha, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou ler para vocês. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem
e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa passagem é a que inspira o Padre Carlos a nós sairmos do nosso cotidiano, das coisas que aparentemente já são suficientes dentro do que Deus espera de nós. Então ele pergunta: o que você acha que eu devo fazer para ser salvo? Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo, e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento, o primeiro e maior mandamento. Para mim, amar ao próximo como a mim mesmo é eu amar com atitudes, e atitudes concretas. Mas a pessoa que fez a pergunta, o mestre da lei: mas como assim? Como que é amar o próximo? Aí ele dá o exemplo. Uma pessoa estava numa estrada, foi assaltada, espancada, ficou caída no caminho, passou um sacerdote é uma pessoa muito religiosa, mas viu ali e falou: não tem o que eu fazer, passou. Aí passou um levita eram as pessoas que eram muito estudiosas da lei, pessoas que não eram um sacerdote, não era nos dias de hoje um padre, um monge, mas são pessoas estudadas, pessoas que se dedicam à palavra. Também viu e deixou. Aí fala que passou um samaritano. Quem que é um samaritano? O samaritano era um pouco inimigo dos judeus, eles não se misturavam, não conversavam, eles não se gostavam. É igual a torcida do Palmeiras e Corinthians, sabe? Tipo assim, não entrosava, mas ele viu o samaritano, viu um judeu caído e socorreu. Ele transpôs todas as barreiras possíveis para ajudar aquela pessoa. Então aí Jesus fala: vai e faça o mesmo. Padre Carlos então quer nos dar oportunidade de exercermos isso através dos projetos, indo ao encontro das pessoas mais necessitadas, indo ao encontro das pessoas que precisam de ajuda. Não basta sermos pessoas estudiosas da lei e da palavra de Deus, não basta irmos à missa, ao grupo de oração, precisamos fazer algo a mais. Isso é palavra de Deus, é Jesus quem nos falou, não é o Padre Carlos. Ele só está usando isso como inspiração para a Missão Guadalupe, a inspiração para os projetos, ok? Depois que eu entendo isso, eu falo: poxa vida, eu quero participar, então eu quero fazer alguma coisa. Só que muitas vezes nós interpretamos de uma maneira um pouco errada, ou não compreendemos qual é a forma correta de fazer isso. Porque muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente não sabe se a gente está fazendo assistencialismo, se a gente está fazendo uma filantropia, se a gente está fazendo a caridade. O que vocês acham? Se vocês já estudaram, talvez vocês vão saber, mas o que vocês acham que realmente Deus espera de nós com aquela parábola? Que eu pratique a caridade, a filantropia ou o assistencialismo? Quem quer arriscar? Muito baixo, eu não escuto. Caridade. É um pouquinho, bem breve o que a gente vai falar, para a gente entender porque, às vezes, por falta de conhecimento, eu pratico o assistencialismo pensando que eu estou fazendo caridade. Eu pratico a filantropia pensando que eu estou fazendo a caridade. Ok? Vou ler aqui, que eu tenho escrito, mas não vou nem precisar de óculos, né? Um assistencialismo, por exemplo, sistema ou prática de ação social que organiza e oferece assistência às comunidades desfavorecidas e excluídas da sociedade. Até aqui está tudo certo, a gente está fazendo, né? uma ação social, eu me organizo, vou oferecer assistência a pessoas desfavorecidas e excluídas, auxiliando e apoiando momentaneamente seus membros, mas ao invés de combater as causas que deixam o estado de pobreza e carência. Não está errado, não é pecado fazer assistencialismo, não tem nada, quem faz isso está fazendo um bem.
questão é um bem muito raso, é um bem muito superficial, sem comprometimento, sem envolvimento, sem preocupação efetiva. Talvez aquele religioso, aquele levita que passou por aquela pessoa caída, na vida deles eles praticavam o assistencialismo. Quando eles tinham a oportunidade de ajudar alguma ação social, por exemplo, estamos fazendo campanha do agasalho, você vai lá e doou um agasalho. Você não fez caridade, mas às vezes a gente pensa que fez. Eu dei uma assistência ainda muito superficial, e ainda assim, aquele agasalho que eu doei é aquele que eu não uso mais de jeito nenhum, porque não serve, porque está rasgado. Você não deu o seu melhor, você deu o que ia para o lixo, você não tinha opção, você deu. Aonde que teve caridade? Não existiu, entende? Então a gente faz uma coisa boa, eu dei um agasalho, não é errado, por favor, não estou querendo dizer que nenhuma das três é errado, mas a gente precisa entender a profundidade de cada uma, ok? É uma coisa bem superficial, que eu não me envolvo, não me comprometo, não sei nem aonde vai chegar, para quem, por quê, eu só colaborei. Filantropia, um pouquinho mais profundo, são pessoas que já têm a necessidade, eu preciso ajudar, sente um amor pela humanidade, ela gosta de demonstrar generosidade, ela tem uma tendência para ajudar os mais necessitados, porém sem interesse. O que é esse segundo? O que é muito típico, para vocês entenderem? Quando tem uma campanha para alguma coisa, você sabe que está acontecendo alguma coisa, e as pessoas vão fazer um almoço de Natal para a favela, e precisa arrecadar fundo. Você fala, quanto vocês precisam? Tanto. Eu dou R$500. Você tem no coração uma vontade de ajudar, uma demonstração de generosidade, você tem amor pela humanidade, uma tendência para ajudar, mas vai até o limite. Eu dei um dinheiro, colaborei de uma forma, porque eu quero ajudar, mas também um pouco mais superficial, não me envolvo tanto. Essa primeira eu esqueci de falar, o que mais pratica assistencialismo é o governo. Teve uma enchente lá, o governo manda um dinheiro lá mas não quer saber de resolver o problema, né? E combater a causa, é só paliativo, manda lá um negócio, né? No primeiro. Nesse segundo, o governo não estou dizendo o governo específico, de uma cidade ou de um país, estou dizendo generalizado. No fundo, ele não tem amor verdadeiro por aquela pessoa, ele está só cumprindo uma regrinha. Esse segundo, a pessoa até tem um certo amor, mas ela fica bem limitada nessa ajuda. A caridade é uma coisa que vai além. A caridade é a única coisa que justifica essa ação da terceira pessoa, do samaritano que parou tudo o que ele estava fazendo para socorrer uma pessoa que ele não conhece, que era de outra nacionalidade, inclusive eles eram inimigos, mas ele quebrou todas as barreiras, porque ele teve caridade, compaixão. Não era um desejo de amorzinho, uma demonstração, é muito além. Cara, a pessoa para o que ela está fazendo, ela quebra as barreiras. Por exemplo, já teve muita situação que a gente foi visitar os moradores de rua, a gente sai à rua, a maioria está cheirando muito mal, porque não toma banho, é raro os banhos, mas às vezes ele te pede um abraço, e você não estava preparado, você se voluntariou, eu quero ir no morador de rua, você não sabe como é que é, todo cheirosinho, toda cheirosinha, e o cara te pede um abraço. Eu já presenciei as duas coisas, a situação de que a pessoa abraçou de coração, e abraçou mesmo, não foi aquele abracinho de longe. E eu já presenciei a pessoa que não teve coragem de abraçar, porque não estava esperando, foi pega de surpresa. Então por isso a pessoa não tem caridade? Não é isso. Só de ter ido, a pessoa está fazendo o seu melhor, está buscando praticar a caridade, só não estava muito preparada, mas foi.
Mas você já imaginou aquela que quebra todos os paradigmas, que nunca tinha dado um abraço num morador de rua e abraça? Entende a profundidade do coração dela, a caridade? Então a caridade é aquilo que eu vou além. A caridade é aquilo que está muito além de dar dinheiro. Perante Deus, a pessoa que se coloca à disposição do ser humano para fazer alguma coisa, sem dar um centavo, mas ela deu o que ela tinha, que é a vida dela, o tempo dela, o abraço dela, a voz dela, para o morador de rua, falou com o cara. Quem conversa com o morador de rua? Ninguém quer conversar, mas você conversou, você foi. Isso é maior do que qualquer valor em dinheiro que você possa contribuir em alguma das outras duas situações, é muito maior. Entende? A passagem do bom samaritano é a minha atitude de coração. Tudo isso para dizer que os projetos são embasados na caridade, no amor. Tem o trecho que eu até acho que eu coloquei, eu coloquei um trecho da palavra que está em Coríntios 13, só um versículo que fala assim, é um trecho bem grande que ele fala, quem tiver oportunidade, uma hora leia Coríntios 13 na totalidade, aqui não vai dar para a gente se delongar tanto, mas em Coríntios 13 ele vai falar do amor-caridade, da caridade e o amor. No grego, na Bíblia, toda vez que o autor sagrado, qualquer um deles, queria se referir à palavra amor na Bíblia, ele tinha 3 formas do grego. Eros, é uma palavra de amor que vem de erótico, né? Erótico vem de eros, que é o amor entre homem e mulher, amor carnal, desejo, eros. Philos, então, numa frase, se tivesse a palavra amor escrito com a forma philos, é um amor de família, um amor de amizade, entre amigos, entre família. E o ágape, amor ágape, vocês já ouviram falar, é a terceira forma de escrever amor, mas é esse amor que ultrapassa todos os outros, é o amor equivalente ao amor que Deus tem por nós. Qual é a diferença desse amor ágape? Porque Deus nos ama independente do que nós somos, independente do que nós fazemos, independente se eu sou bom ou ruim, Deus me ama com o mesmo amor. Eu não correspondo às vezes, eu não faço as coisas, mas Ele me ama, da mesma maneira que Ele ama aquela outra pessoa que faz tudo certinho. O amor de Deus é o ágape, é o perfeito. Então nós somos convidados a praticar esse amor ágape. A caridade, na Bíblia, ela é escrita com essa mesma etimologia de ágape, porque essa palavra caridade e amor, elas alternam, mas a escrita é a mesma. Na Bíblia, no grego é a mesma. Então caridade é o amor que ultrapassa barreiras, caridade é o amor que não espera nada em troca, caridade é o amor quando eu me dou sem ter alguma intenção com aquilo. Amém? Nesse trechinho de Coríntios 13, ele fala, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as 3, porém a maior delas é a caridade. Olha que São Paulo coloca que a caridade é mais importante que a fé, para ver como isso é importante na nossa vida. Ok, eu até coloquei aqui, nem lembrava que estava aqui, mas eu coloquei, está na... Isso, o que eu estava falando está aqui na apostila de vocês, não preciso voltar nisso. Eu coloquei depois a questão dos 10 mandamentos, nós temos aí para acompanhar. Está todo mundo com a apostila? Tem alguém sem apostila? Todo mundo? Nós não vamos, como eu falei, nós não temos tanto tempo, não vai dar para a gente se delongar muito, então não vamos falar sobre cada item. Mas por que eu coloquei? Porque muitas vezes nós nem lembramos mais quais são os 10 mandamentos, né? A maioria das vezes a gente não lembra. Vou repassar aqui rapidinho, só para a gente entender um pouco. Amar a Deus sobre todas as coisas
e não ter outros deuses. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Deus tem que ser mais importante do que tudo na minha vida. Eu sou casado, eu tenho uma esposa, uma filhinha e minha mulher está grávida. Quem é mais importante na minha vida? É Deus. Como assim, Emanuel? Que se em algum momento eu tiver que escolher entre Deus e a minha esposa, eu vou escolher entre Deus. Não, mas como assim você está falando? Se a minha esposa, por exemplo, num domingo de manhã, falar, não quero ir à missa, eu estou cansada. Tá bom, amor, você descansa, mas eu vou à missa. Eu não posso, eu não tenho esse direito perante Ele, se eu quiser cumprir os 10 mandamentos, de só para agradar a minha esposa eu não vou à missa. Entende que é Deus está em primeiro lugar na minha vida? Até nos pequenos detalhes. Eu não preciso brigar com ela, mas eu não posso fazer com que ela me afaste de Deus. Entende? Se tiver um problema na minha casa, entre eu e a minha filha, entre eu e a minha mulher, e isso for me afastar de Deus, eu não vou por essa opção. Eu não quero. Eu também não posso fazer disso pretexto para ficar fazendo tudo que a igreja pede, por exemplo, e me afastar da minha família. Não é isso que eu estou falando, ok? Estou falando num caso, quando eu precisar tomar uma decisão, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Não fazer ídolos nem imagens para adorar. A forma como foi escrito foi porque na época eles construíam muitos deuses, né? Nós tínhamos o Deus, mas cada povo tinha o Deus dele. Aí um era um boi, um era uma outra imagem, um é a lua, um é o sol. Cada um tinha um Deus. Então, na nossa religião, na nossa cultura, Deus nos pede para não fazer ídolos de imagens para adorar. Até só para esclarecer, nós somos muito criticados por conta das nossas imagens, que numa regra inicial está trombando com isso daqui. O que difere essa palavra? Adorar. Não fazer ídolos, imagens para adorar. Nós não estamos adorando nenhuma imagem. A única diferença é que para os evangélicos fica difícil eles entender. Nós fazemos imagens para nós lembrarmos quem foram essas pessoas, para nós nos esquecermos delas, que foram pessoas extremamente importantes na nossa cultura e que nos ensinam a como ser pessoas agradáveis a Deus, porque eles foram. Quem foi São José? O cara totalmente obediente a Deus, passando por cima das vontades dele, da cultura que ele tinha, da mentalidade, para servir a Deus. Nossa Senhora abdicou de tudo para servir só a Deus. Não vou fazer mais nada na minha vida. Os outros santos, pessoas comuns que viveram no meio de nós, que fizeram tudo que podiam para agradar a Deus. Então as nossas imagens não são para adorar, são apenas para nos lembrar da vida deles, para nos espelharmos e tentar sermos como eles. Eles foram santos, por quê? Porque eles levavam a vida assim, 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 e eles adoravam somente a Deus, não adoravam mais ninguém. Então todos os santos são para nós termos como referência de que Deus quer de nós. Eles souberam melhor que nós levar uma vida santa, ok? Então esse tipo de imagem não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O adorar era adoração a um Deus. Naquela época era o Deus deles, e o nosso Deus pediu que só tivesse um, que é Ele, e não queria imagem dele. Claro isso? Tranquilo? Não tomar o nome de Deus em vão. Cara, isso é uma coisa que hoje em dia eu acho que tem pouco uso, ou não sei se é o meio que eu vivo, mas antigamente era um tal assim, nossa, eu juro por Deus, qualquer coisinha isso saía da boca. E naquela época, o povo antigo, como Deus era coisa muito importante para o povo religioso, às vezes eles falavam em nome do Senhor, tudo punha o Senhor no meio, e muitas vezes era só porque se você falasse que é em nome do Senhor, era impossível você estar mentindo. Mas o cara estava, eu juro por Deus que não fui eu, mas foi. Eu juro por Deus que eu nunca fiz isso, mas fez. Então você está usando o nome de Deus porque sabe que se você usa o nome de Deus, ninguém pode duvidar de você. Você está se escondendo atrás do nome do Senhor. Então ele pede, pode parar. Você faz cagada, faz coisa errada e vem o meu nome para te defender? Se vira, mano. Não vai me falar com o meu nome não. Então isso era um pecado muito grave. E naquela época era muito assim.
Descansar no sétimo dia e dedicar-se a Deus. Hoje nós dedicamos o domingo. Quando o povo estava preso no Egito, escravidão no Egito do povo judeu demorou 400 anos. E escravo não tem sábado, domingo nem feriado, mano. Trabalha de segunda a segunda. Não tem férias, não tem nada. Quando eles saem dessa escravidão, que eles começam a formar o povo, é aí nesse período, nesses 40 anos no deserto, que Moisés recebe as tábuas, né, da lei com os 10 mandamentos. E então Deus fala: lá vocês trabalhavam de segunda a segunda, agora para um pouco, deixa um dia para mim. Quero um dia dedicado para mim, onde vocês possam rezar, onde vocês possam fazer coisas compatíveis com o que eu peço. Não só trabalhar, não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então ele queria um dia dedicado para Deus. O nosso é o domingo, por isso que a missa do domingo é a mais importante que existe. Nós podemos ir na missa aos sábados? Podemos, mas isso tem que ser um caso meio raro. Se eu vou todo sábado, para eu ter o domingo livre para mim, chega a ser pecado, porque não é teu e não é meu, é do Senhor. O domingo é para Ele. Eu preciso, no mínimo, ir à missa de domingo, que Ele está nos pedindo. Depois você pode fazer o que você quiser, mas o domingo é dele, ok? Mas não vai dar certo nesse domingo, eu vou no sábado. Tudo bem, mas se eu fizer disso todo sábado, se eu fizer regra da minha vida, porque eu quero domingo para mim, aí não é legal, é um pecado. Honrar pai e mãe, isso é uma coisa que acho que nem precisava estar aí, porque não precisa estar nos 10 mandamentos para a gente saber que isso é importante. Porém, mesmo a gente sabendo, pouco a gente pratica. Honrar é uma coisa muito séria. Honrar, defender, cuidar. Tem muitos casos de que as pessoas se livram do pai e da mãe quando fica velho, assim, com a maior tranquilidade, já joga no asilo, ou se não joga, deixa lá na casa deles, não vai nem visitar, não dá um telefonema. Eles precisam muito do nosso cuidado, do nosso apoio, né? Então honrar é cuidar, tratar bem, dar atenção, dar assistência, honrar em todos os sentidos, mas principalmente honrar com a nossa vida. Eu recebo uma educação correta do meu pai e da minha mãe, depois eu saio fazendo tudo errado, manchando o nome da família do meu pai e da minha mãe. Isso também é desonrar. Se eu saio cometendo pecados, fazendo tanta coisa errada por aí, também é uma forma de desonrar. Então, estou cometendo um pecado nos 10 mandamentos. Não matar literalmente de a pessoa morrer, mas não matar com palavras, né? Não falar mal das pessoas. Falar mal é uma forma de ir matando a pessoa devagar. Não cometer adultério. Todos sabemos disso, na cultura que nós vivemos a gente sabe, mas mesmo sabendo, muitas pessoas ainda pensam que, porque a regra no mundo, a regra ali fora, é natural trair, eu continuo praticando isso, mesmo sabendo que está nos 10 mandamentos. Cara, não pode. O mundo fala que pode, mas perante Deus não pode. Não furtar, não roubar, mesma história. Não é só roubar literalmente, pegar alguma coisa, um dinheiro, um objeto ou situação, mas é não roubar o tempo, é não roubar a vida da pessoa, é não roubar os sonhos. Tudo que eu estiver roubando, eu estou cometendo esse pecado. Não dar falso testemunho contra seu próximo. Isso aqui é a coisa mais, por mais que a gente pense, nós acreditamos que a gente não faz isso, mas você quer ver uma coisa que eu faço isso, é com a fofoca. Porque me falaram um negócio, eu saio falando, e a gente não tem certeza se é verdade. Eu estou cometendo um pecado, dando falso testemunho, porque eu não vi, estou fofocando. Toda vez que eu estiver falando da vida de alguém, no pejorativo, porque eu posso estar falando no construtivo, eu falo: gente, vocês não conhecem o Ronaldo, tomando que ele não estivesse aqui, vocês não conhecem o Ronaldo, pensa num cara nota 10, ele é melhor do que eu imaginava. Quanto mais eu fui me aproximando dele, mais eu conheci e fui ficando encantado. Daí você pode falar. Mas se for o inverso, o Ronaldo não está, eu falo: gente, não dá muita atenção porque o Ronaldo fala não, mano, ele é meio voadinho, ele gosta de pegar o microfone, fala umas coisas aí, mas na vida dele lá, o cara é furado.
Entende? Toda vez que eu estou falando de alguém no pejorativo, eu estou cometendo um pecado. Por isso que fofoca é pecado, porque eu estou falando de alguém. E fofoca, muito raramente, é para falar bem de alguém. É pecado. Não cobiçar as coisas do próximo. Eu posso até ver que o meu próximo, o meu amigo, tem alguma coisa, um carro muito bonito, uma casa muito bonita, um esposo, uma esposa muito bonita. Eu posso ver, admirar e querer para mim alguma coisa igual? Posso, até aí não é pecado. Mas se eu quero aquele, ou se eu quero um igualzinho àquele, tem que ser aquele ou igual àquele, eu estou cometendo um pecado, que eu estou cobiçando as coisas do próximo. E por que é pecado, Emanuel? Porque eu estou ultrapassando uma coisa que se chama assim, estar descontente com o que Deus me deu. Então eu estou achando, sem eu perceber, eu estou discordando de Deus e estou achando que o que Deus faz na minha vida não está bom, está errado, eu mereço mais. Como assim aquele cara num carro desse e eu? Como assim um cara numa casa dessa e eu? Tudo que eu fico desejando do outro, olhando, de certa forma, eu estou desagradando a Deus, porque Deus está lá falando, meu filho de Deus, você não merece nada, pela vida que você levou até hoje, você tinha que estar, mas já te dei isso aqui, ainda não está bom, você quer mais. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia, quando a minha filha nasceu, ela estava de 6 meses, e eu estava passando umas necessidades financeiras, parei de ganhar dinheiro, eu trabalhava com vendas, cara, não estava ganhando, aí fui reclamar. Cheguei na igreja, falei, Senhor, não estou contente com o Senhor, porque eu já tinha feito meu acampamento, já ajudava na igreja e tal. Eu falei, eu não estou contente, eu ajudo em tudo que o Senhor faz aqui, eu vou em todos os acampamentos, eu vou no grupo de oração, eu vou na formação, eu vou no seu lugar, o Senhor me manda em outra cidade, eu faço tudo, e poxa vida, e agora eu estou ficando numa situação que eu não vou ter dinheiro para comprar leite para minha filha, reclamando do que eu tinha, de como eu estava. Aí é incrível, eu acredito que a maioria aqui já teve alguma experiência de Deus falar com a gente. De alguma forma Deus fala, ou fala realmente com uma voz, fala com uma imagem, fala com um acontecimento, fala com uma situação. Mas ele falou assim para mim, Emanuel, deixa eu te perguntar um negócio. Aí fala, você tem lugar para morar? Falei, tenho, um apartamento. Está pago? Falei, está pago. Está devendo nada? Não. Tá bom. Você tem carro para andar? Falei, tenho. Falei, que carro que é? É um Corolla. Falei, nossa, está devendo? Falei, não, está pago. Bom, tá bom. Como é que está a esposa? Está tudo bem? Está tudo bem. E a saúde dela? Não, está tudo bem. Ela é bonita? Nossa, bonita, muito mais do que eu merecia. Então tá bom. E tua filha? Bebê, como é que está? Está tudo bem. Está doente? Falei, não, está não. Ele falou, o que é mesmo que você veio reclamar aqui? O que foi que você veio reclamar? Falei, nada não, senhor. Aí ele, não contente, falou assim para mim, você não percebe que eu não deixo faltar nada, cara? Você não percebe que eu te dou tudo? O que você está reclamando? Vai trabalhar, que se não te faltou até hoje, eu não vou deixar faltar. Faz tua parte que eu faço a minha. Para dizer para mim, para mim e para vocês, que nós muitas vezes reclamamos e queremos mais e queremos alguma coisa, e não percebendo que Deus já está dando muito, cara. Não valorizamos isso. Amém? Fechar essa parte aqui, deixa eu beber uma. Quero fechar essa parte para dizer que, então, se nós fizemos nosso acampamento faz muito tempo ou faz pouco tempo, nós percebemos que nós gostaríamos e precisamos fazer algo a mais. Já estou indo à missa, já estou indo no grupo de oração, estou aqui hoje nessa formação, quero servir nos acampamentos, mas eu entendo que é importante eu fazer algo a mais. Então eu me coloco à disposição do Senhor, talvez nos projetos, talvez numa pastoral da minha igreja, eu não sei qual comunidade você serve, qual é a sua paróquia, você se colocar
à disposição para servir, para fazer um algo a mais, sair do nosso quadradinho, do nosso comodismo, onde vivemos para nós e passamos a viver para o próximo. Se eu entendo e eu quero fazer isso, para entrar na segunda parte, é muito importante que eu não faça isso de qualquer jeito, que eu não faça isso só no oba-oba, só coloco o meu nome e vou. Como assim, Emanuel? Porque os projetos da missão, no fundo, a gente quer levar esse amor, essa caridade, mas a gente vai com o intuito, junto com isso, com o intuito de evangelizar a pessoa, de tentar passar para ela aquilo que nós já recebemos no nosso acampamento ou em outra situação, que é conhecer um pouco de Deus. Quando nós conhecemos Deus e percebemos o amor dele por nós, despertou em nós a vontade de servir um pouco. E como eu vou servir, e eu quero levar Deus para as pessoas, como é que eu vou fazer isso se eu não conheço nada da palavra? Se eu não tinha hábito de ler, de aprender, de me dedicar a isso. Por que eu estou falando? Porque em todos os projetos, nós falamos que a nossa desculpa é o projeto, mas para a gente levar a Deus. Então, projeto de cesta básica, a minha desculpa é levar uma cesta básica para a pessoa, porque aí ela abre um sorriso, me recebe de braço aberto e deixa eu entrar na casa dela. E aí eu converso. Normalmente a gente faz assim nessa pastoral, nesse projeto de cesta básica. A pessoa se cadastra, a gente vai lá levar, mas a gente bate palma. Olá, como você está? Tudo bem? Eu vim trazer uma cesta básica. Ah, tudo bem. Eu já não fico ali no portão. Posso entrar para colocar na sua cozinha? Claro! Aparece só com a Bíblia na mão, bate palma e fala que você quer entrar. A pessoa fala, eu estou tão ocupado agora, olha, me perdoa, você não fala rapidinho aí, porque... Mas você chega com uma cesta básica, ou a pessoa tem criança, está precisando de uma fralda, você chega com a fralda, vai ter o bebê, a gente chega com um enxovalzinho, é dia da criança, a gente chega com presente, a pessoa abre a porta ou não abre? Vocês entendem como os projetos é um mecanismo de Deus, inspirado no coração do Padre Carlos, para a gente entrar na casa das pessoas, mas com o intuito maior de levar Jesus, apresentar Jesus para eles. Então a gente entra, conversa um pouquinho, pergunta como é que está, como é seu nome, quantas pessoas moram aqui e tal, e no final a gente fala, posso rezar com vocês? Posso rezar por vocês? Todas as vezes. Isso é regra na Missão Guadalupe. Se alguém dos nossos projetos não está fazendo isso, não está cumprindo o propósito maior. Talvez, por isso essa formação, talvez a pessoa começou a servir num projeto, mas não entendia bem como era, e está se rebentando, fazendo assistencialismo, talvez. Não está entendendo a essência do projeto. Então, vamos lá. A gente entra nos lugares, seja numa clínica, seja com morador de rua, seja numa casa. O propósito maior é levar a Deus. Então, como eu vou levar a Deus se eu não conheço? Porque me falaram de Deus lá no acampamento, mas eu conheço muito pouco. Não é porque uma pessoa te apresentou, bom dia, como é que você está? Eu chamo Anderson, bom dia Anderson, tudo bem? Eu já conheço, não, só sei o nome dele, não sei mais nada. Eu preciso conhecer um pouco o Anderson, eu preciso estar junto com ele. Então, quem vai me ajudar a conhecer mais o meu Deus é a palavra que ele nos deixou. E aí, a segunda parte desta formação é dar para nós noções para a gente estudar. Não necessariamente estudar a Bíblia, isso é um outro curso, mas é uma forma de estudar, de como eu faço para me preparar para levar a palavra. Olha, eu vou rezar numa clínica, eu vou lá levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, então eu vou me preparar, eu vou ler a palavra, me preparar, estudar um pouco, para quando eu chegar lá, eu saber o que eu falo, como eu falo. Entendem? Então a proposta dessa segunda parte
é nos orientar de como estudar para quando eu quero levar a palavra no lugar. E esse estudo que a gente vai fazer, ele é o mesmo para se eu for numa clínica, se eu for pregar num grupo de oração, não importa, eu vou levar a palavra de Deus, eu quero me preparar, essa base é a mesma. Por quê? Porque eu vou levar a palavra, não importa se é para uma pessoa, para 50, para 5.000, porque é o meu preparo que a gente vai fazer, ok? Se alguma coisa que eu estiver falando estiver diferente do que vocês têm aí, vocês me falam. Lembrei de um detalhe, pode deixar, dos 10 mandamentos. Lembrei porque eu já li aqui o preparo espiritual, né? A hora que eu vi o preparo espiritual, eu lembrei de uma coisa que eu precisaria ter dito lá nos 10 mandamentos. Se eu estou me empenhando para seguir os 10 mandamentos e não cometer aqueles pecados, eu estou debaixo da graça de Deus, eu estou em estado de graça, porque eu me esforço, eu me empenho para fazer o que é certo. Se eu estou no pecado, eu tenho consciência do pecado. Por exemplo, se eu estou no adultério, eu sei, mas eu estou praticando o adultério, eu estou no pecado, é como se eu estivesse abrindo um guarda-chuva para a graça de Deus, para a comunicação de Deus comigo. E aí, por mais que eu me empenhe em estudar a palavra, e por mais que eu queira muito levar a palavra, vai ser muito difícil, porque falta uma conexão. Eu só vou conseguir fazer isso bem feito se eu estou conectado com Deus, e o pecado me desconecta. Então eu viver os 10 mandamentos, eu estar em estado de graça, eu não estar em pecado, é uma condição para que eu consiga levar a palavra de Deus, mesmo sendo uma pessoa leiga de tudo, não entendo nada de Bíblia, mas se eu estou em estado de graça, se eu faço a coisa certa, eu vou conseguir levar a palavra. Por quê? Porque não serei eu quem vai, mas o próprio Espírito Santo, através de mim, vai levar o que aquela família precisa, aquela comunidade precisa, aquele povo precisa. Mesmo que eu não sei falar bonito, que eu não sou tão estudado, não importa, Deus vai usar com o que você tem, você vai conseguir atingir o objetivo, porque eu estou em estado de graça, eu não estou no pecado, ok? Vamos lá. Essa preparação espiritual, acho que eu vou até lendo por aqui, né? Estar confessado, se possível, participar da Santa Missa no dia. Então, assim, eu me proponho a ir numa clínica. Eu vou usar bastante a clínica, mas serve para qualquer coisa, beleza? Não importa o que vocês vão fazer. Estar confessado é não estar muito tempo. Por quê? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Se eu tenho algum pecado, o pecado me afasta de Deus, o pecado bloqueia a ação de Deus em mim, e eu vou me propor a fazer alguma coisa, não vai sair bem feito, certo? Então eu preciso me confessar, me preparar, e se possível participar da missa. Se não dá tempo no dia, eu participo na missa um dia antes. Por quê? Porque eu vou comungar, eu vou estar com a Eucaristia, e não tem nada melhor do que o próprio Jesus, eu comungando. Eu vou estar comungando, então Ele está ali vivo dentro de mim naquele momento, e eu vou lá pregar, e eu vou falar de Deus, entendem? Hoje de manhã tinha missa aqui, eu não sabia, das 8 às 9, até por isso que a gente atrasou um pouco para preparar. Eu teria vindo, eu não sabia, fui ontem, falei, eu vou, quero ir à missa, quero comungar, porque amanhã eu tenho uma coisa, eu preciso passar algo para eles, e não pode ser eu. Como que é teu nome que eu esqueci? A Fabiola. A Fabiola morava em Andeara, eu também, há 20 anos atrás, ela há 20 e tantos anos, e ela está assustada, o que esse cara está fazendo aí? Porque há 20 e tantos anos atrás, eu era um cara mais porcaria do mundo, não valia nada, só sabia de bagunça. O que esse cara está fazendo aí? É porque um dia eu fiz acampamento, eu resolvi mudar, e eu entendo que eu não tenho nada para oferecer para quem está aqui. Mas quando eu entendo que não sou eu, que é Deus, e eu me preparo, Deus me capacita e Deus fala através de mim, que é o que está acontecendo agora. Se servir uma vírgula para a vida de vocês o que eu estou falando, não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu não consigo, mas eu sei que eu não consigo, então eu não confio nas minhas forças, eu procuro me preparar. Então, confessar, participar da missa, que é
por conta da Eucaristia, que é a segunda coisa. Dependendo do que a gente vai fazer, às vezes eu sou convidado para fazer uma pregação num grupo de oração. Eu já fui convidado para passar um acampamento, igual que a Mariana fez no de vocês agora. Eu já passei acampamento lá em Rondônia, passei lá em Campinas. Se eu sou convidado para uma coisa dessa magnitude, eu entendo que o meu preparo espiritual tem que ser muito maior. Não pode ser um negocinho assim, vou na missa e está tudo certo. Eu faço um preparo de 40 dias, não precisa ser assim para você ir falar com um morador de rua, falar, mas estou dando um exemplo que precisa de um preparo. Então, eu me proponho a fazer abstinência de alguma coisa que eu gosto muito. Eu coloquei na época novela, doces, cerveja, esporte, série, redes sociais. Então eu falo assim, Senhor, eu vou, em propósito do meu preparo espiritual para que eu esteja bem, eu quero me abster de alguma coisa. Eu vou tirar alguma coisa que eu gosto muito, durante esse período que eu me propus a fazer, seja uma semana, seja 40 dias, não sei. Fazer um jejum. Agora, na época da quaresma, vocês estão ouvindo falar muito disso, né? De abstinência de alguma coisa, de jejum, de oração. A quaresma fala muito dessas coisas. Eu vou fazer jejum de uma refeição, ou vou tirar uma refeição, ou vou diminuir os alimentos, a quantidade que eu como. Por que eu faço jejum de alimento? Por que eu faço abstinência de alguma coisa? Muito simples. Abstinência, eu estou deixando de fazer uma coisa que eu gosto. Jejum, eu estou tirando uma comida que eu gosto, ou uma quantidade. Estou tirando duas situações. Aí na minha oração, eu falo, Senhor, esse espaço vago que eu deixei com a minha abstinência, não entrou aquilo na minha vida, não entrou as redes sociais, porque eu fiz abstinência de redes sociais, ou fiz abstinência de álcool, não bebi, tudo que eu não fiz, eu quero que o Senhor me complete com o seu conhecimento. Eu quero que o Senhor me coloque no lugar do que eu tirei, coloque a sua graça. Mesma coisa no alimento físico. Senhor, esse alimento que eu deixei de comer, essa refeição, essa quantidade, eu quero que o Senhor me alimente com a sua palavra. Precisa ter essa oração junta com a abstinência e o jejum. Colocar para o Senhor, Senhor, eu te ofereço o meu jejum e a minha abstinência, mas por favor, complete esse espaço que eu estou me propondo a tirar da minha vida com as suas coisas, ok? Que aí Jesus vai nos capacitando, vai nos formando, vai nos preenchendo. Segundo, eu vou me propor a falar de Deus em algum lugar. E aí, eu fico assim perdido. Nossa, mas o que será que eu vou falar? Bom, pode ser que tenha um tema específico, né, que eu estou me propondo aí falar, ou pode ser que eu mesmo vou escolher. Aí eu falo, eu acho que eu vou escolher então uma palavra da Bíblia que eu ouvi outro dia que faz sentido com o tema, faz sentido com o que eu vou falar, ou eu vou escolher a liturgia de hoje, vou pegar o evangelho de hoje. Bom, enfim, eu já sei a parte da Bíblia que eu quero estudar. Aqui eu estou dando uma referência, por exemplo, que é bom eu pesquisar o tema, para me entender um pouco, porque se eu vou lá na palavra e apenas leio, eu vou ter um entendimento, mas ele ainda é raso. Aí eu vou rezar bastante com essa palavra, para Deus colocar luz e me dar entendimento daquela palavra. Maravilha, vamos falar disso. Mas eu posso também pesquisar um pouco, o que as outras pessoas estudadas, quando elas tiveram que falar desse tema que eu vou falar, o que elas falaram? O que elas entenderam dessa palavra que eu não estou entendendo? Então eu coloco, a gente pode procurar texto, artigo de vídeo, porém eu preciso ter o bom senso de pesquisar em fontes de pessoas que a gente conhece. Então eu coloquei exemplos, Padre Paulo Ricardo, Professor Felipe Aquino, Missionário Márcio Mendes, Padre Fábio de Mello, Padre Roger, enfim, o que eu quero dizer com isso? Porque quando eu comecei a estudar, eu ia no Google e colocava o trecho, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Aparecia um monte de gente falando aquilo lá. Mas quem são aquelas pessoas? Quem falou que aquelas pessoas estavam preparadas para postar aquilo lá na internet? E se aquele cara falou aquilo lá da cabeça dele?
e não tem nada a ver com o que Deus realmente queria falar. Então eu comecei, por exemplo, tinha postagem lá sobre a mesma palavra, que era de um evangélico, a outra é de um espírita, a outra é de um ateu, a outra é de um Zé Ninguém, e a outra era do Padre Ricardo. Pô, de quem que eu vou ver? Cara, pelo amor de Deus, é onde eu falo do bom senso. Eu quero estudar, estuda em fonte de alguém que você conhece, confia. Você não pode ler lá, porque você leu, você sair falando, porque pode ser que aquilo lá, o que a pessoa postou é contra a nossa fé, e a gente nem sabia, porque a gente está começando agora. Então tem coisas que estão na internet, que a internet é um território de ninguém, que tem coisas postadas lá, que vai atrapalhar em vez de ajudar. Então vai estudar, tenha o bom senso. O que eu mais gosto é Padre Paulo Ricardo. Inclusive, para quem quiser, ele tem um site que tem muita coisa gratuita. Você entra lá, tem 1 milhão de coisa gratuita, mas ele também tem um curso. Aliás, ele tem um sisteminha que você paga R$50 por mês, que te dá acesso a curso. Ele tem hoje uns 50 e poucos cursos de vídeo, que é igual um Netflix. Você assiste a hora que você quer, do jeito, igualzinho. Você acessa o curso, um curso tem 10 aulas, o outro tem 20 aulas. Cara, assiste no teu tempo. Fantástico. Fora isso, dentro do site dele tem 1 milhão de coisas. Então, pesquisa dentro do site do cara, ou pesquisa na internet. Você coloca lá o que você quer pesquisar: Evangelho tal, / Paulo Ricardo, Padre Paulo Ricardo. A internet vai procurar aquele tema e procurar se ele fez um vídeo, se ele escreveu um artigo, entendeu? Não achou com ele? Vai em Felipe Aquino. Felipe Aquino é um dos caras mais estudados do Brasil. Ele é da Canção Nova. Se pensar num cara estudado, é Padre Paulo Ricardo e Felipe Aquino aqui no Brasil. Então vai estudar, estuda com quem a gente conhece a fonte, ok? Pode passar. Estudar a palavra na Bíblia. Estudar, além do trecho proclamado, estudar o capítulo todo, ou até capítulos antes e depois do trecho, para se ter uma compreensão melhor e mais ampla do que vamos estudar. Depois reler tanto o conteúdo quanto o estudo. A introdução, estudar também a introdução. Eu vou mostrar depois para vocês como é aqui. Do livro, da carta tal, também traz muitas informações. Será melhor nas mesmas. Bom, vamos lá, o que é isso aqui? O Ronaldo, me ajuda aqui para segurar, por favor. Essa parte eu quero explicar para vocês, porque a maioria de nós conhece a Bíblia comum. A Bíblia comum que a gente tem, ela tem toda a palavra de Deus, porém ela não tem quase nada de estudo. Tem alguém que está com Bíblia? É a comum? Essa Ave Maria aí, ó, pode me emprestar? Essa Bíblia da Ave Maria, que ela trouxe, o conteúdo da palavra de Deus é exatamente igual ao dessa outra. O que está escrito, a forma que está escrito, porque quando eu pego Bíblias de traduções diferentes, eu pego uma do Peregrino, eu pego a Bíblia de Jerusalém, quando eu pego outras Bíblias, talvez troque uma palavra. Quem aqui já percebeu que o padre está lendo, ou alguém está lendo, e na tua está escrito diferente? Já não aconteceu? São traduções. Então quem traduziu essa colocou uma palavra, quem traduziu colocou outra. O sentido é o mesmo, mas muda uma palavra. O que eu quero dizer é que nessa pequena, todas as palavras são idênticas a que o Ronaldo está segurando. Qual a diferença? Essa aqui eu só tenho o que está escrito na Bíblia. Essa aqui, ela traz estudo na parte de baixo. Então, ó, eu acho que vocês conseguem enxergar. Aqui embaixo não tem quase nada. Terminou a leitura, ó, terminou a leitura da palavra, continua. Esse aqui terminou, tudo isso já não é Bíblia, isso aqui é estudo. Isso aqui tudo está explicando o que eu li aqui em cima. Isso aqui está explicando o que eu li aqui em cima. Vou virar um aleatório. Tudo isso aqui está explicando isso daqui. Tudo isso, olha, quase metade de página está explicando de cima. Então eu tenho uma Bíblia que tem todo esse conteúdo, mais o estudo dela. Então eu vou estudar uma partezinha, pode
guardar, pode levar. Eu estou estudando um trecho e eu tenho como ver o que o pessoal que traduziu me ajuda a entender aquele trecho. É fantástico, chama Bíblia de Estudos da Ave Maria, então ela é igualzinha. Lá na Missão Guadalupe tem para vender, mas qualquer livraria tem. Existe mais de um tipo, tá? Se você procurar Bíblia de Estudo, você vai ver que tem mais, porém, a mais fácil é a Ave Maria. O jeito que está a explicação. Eu tenho umas 4 Bíblias de Estudo. Tem 2 que é extremamente complicada. Essa e a Peregrino, que é uma capa verde, é mais fácil, mas de todas, de longe, essa aqui é a mais fácil de estudar. Quem quiser comprar uma para estudar, ok? Beleza. Aí quando eu falo na introdução de ler antes, é porque é aquilo que eu falei. Bom, o trecho que eu vou ler, o Evangelho do dia. O Evangelho, eu estou no capítulo 5, mas do versículo 20 ao 25, certo? Mas só uma hipótese. Se o que eu vou falar é do versículo 20 ao 25, não é para mim estudar só isso. Eu vou lá no começo do capítulo, em vez do 20 ao 25, eu vou lá no versículo 1. Eu começo a ler de lá, para me entender o que está acontecendo antes do momento que eu cheguei. Eu estou lendo um fato que aconteceu. Jesus está narrando o Evangelho todo são coisas que aconteceram quando Jesus estava aqui na terra. O que aconteceu um pouquinho antes? Por que ele falou aquilo? Da onde está vindo essa situação? E depois eu continuo lendo depois do versículo que eu parei também, né, era do 20 ao 25, eu leio do 1 até o 20, leio aquela e continuo do 25 ao 40, para me entender o que aconteceu depois. Entende? Eu quero estudar, não pode ser só o trechinho. O trechinho é para eu fazer as pesquisas lá com o padre Paulo Ricardo, porque eu quero uma coisa específica, mas eu vou ler antes, e eu vou ler depois, dependendo. Você vai até um capítulo antes e um capítulo depois. Você lê 3 capítulos, você precisava de um trechinho, você lê 3 capítulos, porque eu consigo entender melhor, ok? Então não é para estudar só o trechinho, eu consigo compreender melhor. E o que estava escrito ali de introdução é que nesta Bíblia ela tem uma introdução aos livros. A Bíblia tem 73 livros, então vamos supor, carta de São Paulo aos Coríntios, que foi que eu li aquilo lá. Nesta Bíblia de Estudo, antes de começar o trecho do livro, o livro que é a carta de São Paulo aos Coríntios, certo? Antes de começar tem 1, 2, 3 páginas me explicando o que eu vou ler. Para quem foi escrito? Qual o intuito do autor? O que ele queria dizer com aquela carta? Em que época ele escreveu? Isso aqui é tudo introdução. Isso aqui, nem começou ainda, 4 páginas para depois começar o capítulo 1. 4 páginas de introdução. Me ajuda a entender. Eu não estou estudando, eu não quero chegar lá e falar de Deus, eu não quero levar Deus para a pessoa. Gente, eu preciso entender o contexto do negócio. Não adianta eu levar só para... Por isso que tem tanto erro em levar a palavra. O cara estuda aquele pedacinho, interpreta da cabeça dele o que ele entendeu ali e leva. Não pode. Eu preciso fazer um estudo um pouquinho maior, e é simples isso que eu estou falando, é simples. Beleza? Sobre isso, tranquilo? Uma coisa bacana também, que ajuda nos estudos, no caso dos evangelhos. Quando eu vou pega de novo, fazendo favor, a Bíblia para mostrar para eles. Abre um evangelho que tem. Quem tiver com a Bíblia, se quiser abrir, principalmente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver, e pode abrir em qualquer um. Vê se na sua Bíblia, quando vai começar um trecho assim, aqui está muito longe para vocês verem. Quando vai começar um trecho que tem alguma coisa, está escrito embaixo. Se eu estou em Marcos, está escrito que lá em Mateus ou em Lucas está falando do mesmo assunto. Por quê? Porque os 4 evangelhos, 3 são sinóticos. O que significa isso? Os 3
são parecidos, são próximos, os três falam quase a mesma coisa, com um olhar diferente do autor. Então, você vai estudar isso aqui, aí você vai ver aqui, ó, deixa eu pôr meu óculos para dar um exemplo concreto. Ó, a última ceia, eu estou lendo a última ceia em Lucas. A Bíblia está me falando que se eu for em Marcos capítulo 26, também vai falar da última ceia. Se eu for em Mateus 26 ou Marcos 14, também vai falar. Então, outra fonte para eu estudar estou estudando uma parte do Evangelho em Lucas, mas se eu tenho essa informação que Marcos também fala, eu vou lá estudar em Marcos. Ele coloca o olhar dele, muito frequente, tem um algo a mais do que eu já estudei em Mateus. Aí eu estava estudando Lucas, fui em Marcos, tem em Mateus também. Aí eu vou lá no terceiro, tem mais um pouquinho. Entenderam? Eu tenho 3 olhares na Bíblia sobre o texto que eu estou estudando, sobre o capítulo que eu estou estudando. Não tem um só. Só porque você pensou que é em Lucas, não precisa estudar só Lucas, se está falando que tem em outro lugar, ok? Isso é muito legal. Outra coisa, eu não estou falando que tem um estudo lá embaixo, então você tem 3 estudos, tudo bem que eles vão ser muito parecidos, porque o assunto é o mesmo, mas talvez daquele assunto lá em Lucas, o estudo fala algum detalhe a mais do que em Marcos, entendem? Então você consegue aprofundar melhor. Anotar tudo, eu estou fazendo um estudo, anota tudo, eu estou me preparando para levar a palavra de Deus em algum lugar. Vocês não estão anotando agora? Tá, anota lá também. Poxa vida, estudei aqui, nossa, achei interessante isso daqui, anota. Achei importante isso daqui, anota. Achei legal isso aqui, anota. Fui lá ver um vídeo do Paulo Ricardo sobre esse assunto, nossa, ele falou tal coisa, anota. Anota tudo, é um rascunho. Emanuel, tudo que eu anotei eu tenho que falar? Não, aquilo que você foi juntando, quando no teu estudo você olhar para as suas anotações, é meio que um quebra-cabeça que você vai montar. Você fala, poxa vida, tudo isso é importante, mas o que eu vou levar para aquelas pessoas? Eu acho que eu vou levar isso, isso, isso. Tá, legal. Então, se eu já sei o que eu vou levar, deixa eu só preparar melhor. O que eu devo falar primeiro como introdução? Vou falar isso. Aí você tira do rascunho e começa a fazer uma coisa mais pronta. Então eu vou começar com esse tema. Agora, em segundo lugar, eu vou colocar esse tema. Então você foi fazendo o rascunho do teu estudo, transforma ele numa coisa definitiva. E aí você montou, leva os seus temas aonde você vai, para se lembrar de tudo que você anotou. Não é para você ficar lendo o tempo todo, mas pelo menos você lembra. Eu não estou indo aqui olhar o tópico, anotar tudo. Eu sei do tópico o que eu tenho que falar. Então você fala, eu preciso falar disso, preciso falar, só para você se lembrar a sequência e os tópicos. O estudo já está na tua cabeça, você já estudou, você não tem que ficar lendo. Já pensou, você vai fazer uma pregação olhando para o papel assim? Tem muito, até padre que faz isso, e não é proibido, mas não é eficaz, não é muito bom. Então você vai ficar lendo tudo que você anotou e acha que está bonito. Leve o tema, tem que ser falado naturalmente. Emanuel, por que é para levar o tema? Se eu tenho tudo escrito, eu posso levar uma folha inteira dessa e começar a ler ela inteira para mim não esquecer de nada. Eu fico mais à vontade se eu ler, porque assim eu sei que eu não esqueci. Por que eu vou levar só o tema? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Fala alto, senão... Também, mas tem uma coisa mais importante. Gente, por que é importante a hora que eu estudar, eu achei importante falar sobre o assunto, eu levar o assunto, mas não tudo que eu vou falar. Por que é importante? Porque assim eu estou deixando Deus colaborar com o que eu vou falar e o Espírito Santo agir em mim. Porque quando eu começo a falar daquele assunto que eu achei que era importante, se Deus precisa colocar uma coisa, Ele consegue, Ele suscita em você e você solta. Se eu estou lendo, eu só vou falar o que está escrito, e fui eu que escrevi. Deus desceu e escreveu? Não, fui eu. Aí a pregação quem fez? Eu sozinho. Converti alguém? Ajudei alguém? Não, porque eu não posso.
Mas quando eu estudo, me preparo e levo o tópico e falo e peço nas minhas orações, Senhor, que não seja eu quem fale, mas o Senhor falando através de mim. Aí eu começo o tópico e ele vai suscitando o que tem que falar, entendem? Então, o estudo é para isso, para mim ver o que é importante, de tudo que eu estou estudando, de tudo que eu estou ouvindo, o que é legal. Faz o teu rascunho, leva os tópicos, vai dar certo, ok? Os tópicos, olha lá, já estava aí, né? Qual que é o próximo? Bom, eu fui convidado para fazer uma pregação, levar a palavra, ir numa clínica. Eu vou levar só uma cesta básica, mas eu sei que eu tenho que rezar com aquelas pessoas. O que eu faço? Eu vou rezar ou vou estudar antes? Quem que acha qual que é mais importante? Estudar ou rezar antes? Assim, digo, na preparação, o que é mais importante na preparação? Estudar ou rezar? É que eu já coloco a resposta ali, né? Eu não sabia que ia ter um negócio desse, eu queria pegar vocês mais desprevenidos, mas tá bom. Mas é os dois. Algumas pessoas têm a inclinação de que rezar é o mais importante, porque parece ser, afinal de contas, a minha oração me aproxima de Deus e assim Deus pode me usar. Mas Deus vai usar o que, criatura? Se você não tem nada para Ele pegar, você não estudou, você não aprendeu, só vai tirar de você o que você colocou para dentro. Estudou? Tem conhecimento? É igual fazer uma prova. Dá para um cara fazer uma prova de vestibular, se ele não estudar, cara, mas nem milagre. Estuda, pelo amor de Deus. Aí lá, Deus consegue pegar na tua mente, pegar lá dentro da tua cabeça aquilo que você estudou e lembrar você no dia para você. Então não adianta só rezar. É muito importante rezar. Mas se eu não estudar, se eu não me preparar, não tem o que ele pegar. Ok? Então eu preciso me preparar rezando bastante, fazendo aquele preparo espiritual, mas eu preciso também me preparar assim, estudando, tendo conhecimento. Como falar? Uma dica de extrema utilidade, quando eu me refiro à assembleia, é evitar usar o termo vocês ou vocês, tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que eu vou levar a palavra de Deus, eu preciso ter consciência de que aquela palavra de Deus pode ajudar, estou na frente, né, vocês, pode ajudar as pessoas. A palavra de Deus pode melhorar a vida das pessoas. A palavra de Deus pode converter pessoas. A palavra de Deus pode fazer com que aquelas pessoas sejam pessoas melhores. Como eu sei disso, aí eu chego e sempre estou falando, e quando eu vou me referir, eu falo vocês, e não estou me incluindo. Neste caso, quando eu uso, eu não estou me incluindo. Então, sempre que eu for falar, eu tenho que usar a palavra nós, eu me incluo na mensagem. Vou falar, Deus nos ama, Deus ama muito vocês. Deus também não me ama? Ama. Vocês precisam participar da missa, ou nós precisamos participar da missa. Vocês precisam participar do grupo de oração. Eu também não preciso. Então tudo que eu for falar, eu tenho que me incluir. Eu só não vou me incluir quando é uma coisa específica, dizer assim, olha, vocês precisam preencher o formulário aí. Não é uma coisa bem específica, mas a transmissão da palavra de Deus, eu tenho que me incluir, ok? Então não usar esses termos vocês ou vocês, mas colocar nós, a gente. Pois tudo que estamos proclamando serve tanto para nós que estamos falando, como para quem está ouvindo. Quando eu falo e coloco a mensagem como se estivesse ensinando como se comportar, agir e não me incluo, fica parecendo que eu estou dando conselho e não um anúncio. Bem lembrado que eu coloquei isso aqui. Se eu ficar falando desse jeito, parece que eu estou dando conselho para vocês, parece que eu estou ensinando vocês a viver, e não é esse o propósito. Eu estou fazendo um anúncio da palavra de Deus, eu estou falando das maravilhas de Deus, e essas maravilhas, essa não serve para vocês, mas serve para mim também.
Então, não pode ser direcionado só até vocês. Senão eu estou pensando que eu estou dando aula da palavra de Deus. Quem sou eu? Ok? Outra dica é falar sempre olhando nos olhos. Tem pessoas que têm dificuldade. Mas olha, se eu me proponho a levar a palavra de Deus, é muito importante que eu olhe nos olhos. Por quê? Porque se eu não passar uma confiança, se eu não passar seriedade, se a pessoa não se sentir acolhida, talvez aquela palavra não vai cair no coração dela. Tem gente que tem dificuldade para olhar nos olhos, né? A pessoa fala olhando para o além, assim, tá aqui, ó, mas no fundo não está olhando para ninguém, está olhando assim e tal, parece que está olhando, mas não está. Não olha diretamente nos olhos, sabe? Olha nos olhos e olha para todos. Acontece muito também de que você está fazendo uma pregação, um anúncio, e você olha sempre para a mesma pessoa, está sempre aqui, está sempre aqui, está sempre aqui. A pessoa fala, pô, é para mim que está falando? Será que eu sou tão ruim assim? Evitar, sabe, de focar em uma pessoa. Olhe para a assembleia toda. Todos nós precisamos ouvir aquilo que está sendo dito. Todos nós precisamos nos sentir acolhidos pelo pregador, por quem está falando, com o mesmo carinho. Não pode ser mais para um ou para o outro. Mas olhe nos olhos. É fácil? Não é. No começo a gente tem dificuldade, parece que é esquisito, né, olhar nos olhos. Mas, principalmente quando está falando, ouvir é fácil ficar olhando. Mas você começa a falar, é mais difícil. Mas é importante, tá? A gente, na hora de fazer a apostila, vocês me perdoam, não imprimiu a última página. Ficou a última página sem imprimir. Quem é o público? Eu preciso saber, quando eu vou para algum lugar, eu preciso me preocupar, para quem é o público que eu vou falar? Por quê? A palavra de Deus, ela é única, mas a forma com que eu coloco ela, precisa ser ajustada de acordo com a assembleia. O que eu quero dizer? Eu estudei, eu sei qual é a mensagem que eu preciso levar. Porém, essa mesma mensagem, eu vou para 2 lugares. Um é uma igreja onde tem aquelas pessoas com mais de 30, 40 anos, que estão há muito tempo na igreja, já conhecem a palavra de Deus, acompanham as missas, então são pessoas que têm um pouco de conhecimento. A forma que eu vou passar aquilo lá, eu posso, por exemplo, talvez até me aprofundar um pouco mais, citar uma passagem bíblica que ele sabe do que você está falando, contar uma história que aconteceu na Bíblia que talvez ele sabe do que você está falando. O jeito que eu vou falar é me adequando àquelas pessoas. Aí o mesmo conteúdo eu vou falar numa clínica. Só está aquela garotada nova, tem mais velhos também, mas tá os mais novos, que nunca foi numa igreja. Os caras vivem no mundo, só droga, só prostituição e bagunça. Vai adiantar eu falar os mesmos termos, usar palavras que só o padre usa, citar exemplos? Não vai adiantar. Eu preciso falar mais ou menos da mesma maneira com que eles conversam entre eles. Um exemplo bobo. A gente vai lá na clínica e fala: mano, você está ouvindo agora, mas não adianta você ouvir só agora, cara. Sai daqui da clínica e vai correndo para a igreja, cara. Você tem que acompanhar, você tem que vir junto com a gente. Eu vou falar de um jeito que eles entendem. Se eu me engesso, falo sempre do mesmo jeito, a pessoa não vai ouvir. Eu tenho a mesma pregação, por exemplo, para FAC, 13 a 17. Como que eu vou falar, da forma que eu vou me referir para pessoas de 40 anos, com a turminha de 17? Não vai me ouvir, não vai adiantar. Então isso faz parte do meu estudo.
A hora que eu estou estudando, eu peguei o conteúdo. A hora que eu estou rezando, eu falo: Senhor, mas prepara um conteúdo de uma forma com que aquele público vai entender. Eu estou estudando, o Senhor sabe o que eu quero, o que o Senhor quer passar, mas de que forma o Senhor quer que eu passe? Me ajuda, Espírito Santo, faça de uma forma com que eles entendam. Isso é muito importante, porque senão de verdade a gente leva um conteúdo tão rico, a pessoa não entendeu nada que a gente falou, porque eu falei pensando que é um público que já tem muito conhecimento, porque lá em Mateus 25 vai falar da coisa. Cara, agora nunca abriu uma Bíblia, o que vai adiantar você citar onde está, velho? Não sabe nem o que é Mateus, para quê? Entende? Você gastar o latim não vai somar, não vai ajudar a converter. Fala de uma forma simples, se a pessoa é simples. São pessoas estudadas, quer citar a passagem da Bíblia, quer fazer uma coisa mais aprofundada, beleza. Tipo assim, vai adiantar eu dar essa formação agora para a moçada lá da clínica, para o morador de rua, esse conteúdo dessa forma, explicar como estudar a Bíblia, não vai ser muito útil. Então eu preciso me preparar o público que vai estar me ouvindo, ok? O que ajuda muito nesses estudos? Uma das coisas que ajuda muito é acompanhar, meditar e estudar com a homilia diária, todos os dias, e não somente quando temos uma pregação, ou quando a gente vai sair em missão, ou quando a gente vai participar de um projeto, ou quando a gente vai falar de Deus para alguma pessoa. Eu vou me preparar só naquele período. Então eu vou estudar, ou eu vou ler a Bíblia porque eu vou em tal lugar, mas só naquele dia. O que ajuda muito é se eu não estiver me preparando só naquela época. Vamos falar do 1 primeiro. Quem aqui lê a homilia diária todos os dias? Ergue a mão. Aí, uma metade, legal. Para quem não faz, ou talvez nem conhece, o que é a homilia diária? Todos os dias nós temos missa, ok? Todos os dias, de segunda a segunda, tem missa. Talvez pode ser que alguém não saiba que no mundo todo, no mundo inteiro, naquele dia, o que vai ser lido naquela missa é igual aqui e na China, aqui e na Rússia, aqui e nos Estados Unidos. A leitura da Igreja Católica é a mesma. O que nós estamos lendo hoje na homilia diária, o cara nos Estados Unidos está lendo. Tem uma cronologia literária, uma regra de estudo. Tem um ano que ele é embasado no Evangelho de Lucas, um outro ano é embasado no Evangelho de Mateus. Enfim, existe uma regra para a leitura do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Existe uma regra, uma cronologia literária, que eu posso acompanhar pela liturgia diária, indo à missa. Se eu vou à missa todos os dias, eu vou ouvir. Se eu não vou, eu posso fazer isso através de um aplicativo. Tem vários aplicativos que tem a liturgia diária. O que eu mais gosto é o da Canção Nova. Então eu pego o meu celular, eu já deixo aqui o aplicativo já na página inicial. Eu clico aqui, ele já aparece qual que é a primeira leitura de hoje. Se eu for numa missa hoje, vai ler isso aqui. Aí eu clico aqui, ó, primeira leitura, Salmo, Evangelho. Eu posso fazer na minha casa todos os dias, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, através de um aplicativo, que é a mesma coisa que o padre vai falar na missa se eu for lá. Por que que eu gosto mais desse? Porque ele tem, além disso, ele tem algumas coisas aqui embaixo, que fala, que é a homilia. Homilia é o que o padre da Canção Nova, quando eu vou à missa, terminam as leituras, não começa o padre a falar e explicar, é a homilia. Aqui também tem ela em texto,
É como se eu estivesse presencial. Tem um texto para eu ler, tem áudio, clica no áudio. Acho que está embaixo aí, não está? Embaixo de tudo, aqui. Não, embaixo aqui de tudo aqui eu falo, ó, nesses ícones. Bom, estou sem internet. É porque eu tinha desligado a internet do meu para entrar aqui. Eu clico texto, áudio, que eu posso pôr um fone, e vídeo. O vídeo aparece o padre fazendo a homilia. É quase que eu participar da missa sem estar lá. Então, por exemplo, eu posso e devo fazer homilia diária, todo dia. Quanto tempo gasta para ler? 5 minutos você lê. A homilia tem mais 5 minutos. 10 minutos você faz. Você acorda, liga lá o seu aplicativo, lê, dá play na homilia, principalmente de vídeo, para você ver o padre. Acabou, faz uma oração. Aliás, eu vou falar uma coisa, deve estar ali, mas eu vou falar agora, se vier eu falo de novo. Fazer isso é muito bom. O que deixa isso melhor? O que potencializa esses meus estudos? Seja acompanhar pelo aplicativo, seja a hora que eu vou pegar a palavra de Deus, não importa o estudo que eu vou fazer. Está aqui. Mas depois você volta lá para mim. Mas eu vou falar porque eu já ia falar. Antes de qualquer um desses estudos, eu preciso fazer uma oração pedindo que Deus me envie o Espírito Santo para poder entender melhor o estudo e captar a mensagem divina contida naquele estudo. E com sabedoria poder colocar em prática primeiro na minha vida e assim eu ter condição e propriedade para levar os irmãos. O que eu estou querendo dizer com esse trecho? Volta lá, o que eu estou querendo dizer com esse trecho? Não importa onde eu vou estudar. Eu vou estudar a liturgia diária. Antes de eu fazer a liturgia, eu falo: Senhor, eu vou agora fazer a liturgia diária. Mas por favor, Senhor, não deixe que essa liturgia seja apenas uma leitura, para eu me encher de conhecimento, sem que ela seja útil na minha vida. Então, Senhor, que esse estudo seja muito mais do que uma leitura, mas seja um conhecimento útil para a minha vida, que eu coloque em prática na minha vida o que eu vou ler, para que assim, entendendo melhor e colocando em prática na minha vida, eu possa assim também levar para as pessoas. Antes da liturgia diária, antes de ler a Bíblia, antes de qualquer coisa, eu fazer a minha oração. O padre Paulo Ricardo, quem for assistir as coisas dele, depois vai ver que ele faz essa oração, a dele. Você pode fazer a sua. Ele faz, trechinho da dele é assim: Senhor, inspirai as minhas ações, para que tudo que eu for fazer, em vós comece e para vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então ele dá essa introdução: tudo que eu for fazer, seja para ti, que em vós comece e para vós, não é nem em vós, e para vós termine, que a finalidade última seja para ti. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, mas para eu colocar em prática na minha vida, mas que o Senhor também possa usar esse conhecimento de alguma forma. Aí o estudo vai gravar melhor no seu coração, porque você pediu para Deus gravar. Esse estudo, essa leitura da palavra vai ficar melhor compreendida na sua mente, porque você pediu ajuda para que ela seja compreendida. Então faça uma leitura, faça essa oração antes, e aí você faz a sua liturgia diária, ok? Volta na liturgia diária, é aqui, isso. Por que é importante? Porque veja bem, se eu estou dizendo que a liturgia diária tem uma cronologia, o ano todo, e eu faço todos os dias, você entende que no final do ano, eu acabei entendendo muito mais sobre Deus, sobre a história de Deus, sobre a história de Jesus, porque eu passei o ano inteiro ouvindo e aprendendo. Se eu passei o ano inteiro fazendo isso, quando chega o momento de eu estudar um trecho, a minha compreensão é muito mais abrangente, é muito mais fácil, porque eu não estou estudando só aquele dia, eu já leio a palavra todos os dias, eu já procuro meditar todos os dias, entende? E aí quando eu termino de fazer, terminei,
Faz uma oração também. Senhor, acabei de ler, acabei de fazer um estudo. Usa, Senhor, tudo isso como lhe aprouver. Usa tudo na minha vida, Senhor. Coloca e usa da forma que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu leve para as pessoas, porque eu estou me propondo, Senhor. Eu estou aqui dizendo que eu quero levar tua palavra. Então me ajuda. Faz uma oração no começo, faz uma oração no final, pedindo essa ajuda. Entendem? O estudo da Bíblia com os métodos do estudo bíblico. Bom, a gente pode, se a gente quiser, tiver interesse, aprofundar um pouco mais. Como eu falei, hoje são orientações, mas aqui não é um estudo bíblico. Mas existe vários. Por exemplo, dê só um exemplo. Tem um livrinho que chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. É da Canção Nova também. Vai me ensinando todo dia o que eu vou estudando, como eu vou estudando, aprender a separar o que é uma promessa de Deus dentro daquela leitura, o que é uma profecia. Tem muitas coisas, eu vou começando a compreender melhor as coisas quando eu ler. Isso me ajuda. Então eu posso fazer em paralelo algum estudo de métodos bíblicos para estudar a palavra. O que é errado fazer? É quando eu saio de um acampamento, ou me converti, ou aconteceu alguma coisa, e eu falo, cara, vou ler a Bíblia, decidi que eu quero me aprofundar, conhecer Deus. Aí eu vou lá na página 1, eu começo na página 1 e vou lendo. Página 1, leio 20 páginas por dia, depois no outro dia 21, eu vou lendo, eu leio a Bíblia toda, desta forma. Está certo ou está errado? Quem acha que está certo, levanta a mão. Quem acha que está errado, levanta a mão. E o resto que não levantou, não acha nada? Infelizmente, é errado. Se eu ler a Bíblia desta forma, pegar na página 1 e querer ler ela até o final, eu vou me confundir mais do que aprender. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia são 73 livros. E um não está ligado com o outro. E quem escreveu um não sabia o que o outro escreveu. Então não existe uma cronologia literária que dá certo eu ler assim. Vou me confundir totalmente, porque eu acabei de ler, ele falou um negócio. Aí eu li o outro, falou um negócio, mas parece estar diferente. Não está diferente. Não está diferente. Não está contradizendo. É porque esse autor tinha um público. Esse tinha outro. Esse aqui escreveu 800 anos antes de Jesus. Esse aqui escreveu 200 anos antes de Jesus. Então assim, não vai fazer sentido. Eu vou me confundir mais do que aprender. Então o estudo bíblico não é um estudo que pode ser feito assim. Eu preciso entender um pouquinho para estudar. Se eu quiser estudar sem ter nenhum conhecimento, pelo menos que eu tenha, comece com uma Bíblia de estudo, eu ter consciência de que são vários livros. Então eu vou no livro 1, vou ler a introdução, vou ler para quem foi escrito, qual o intuito que foi escrito, e estudo aquele livro. Fechei. Maravilha? Agora eu vou para o segundo livro da Bíblia. É outro livro. Se eu já vou com a mente aberta, eu não confundo, eu não faço confusão na minha cabeça. No mínimo isso, se eu quiser fazer dessa forma. Então eu vou para o segundo livro, leio a introdução, entendo qual é o intuito, qual é a mensagem, para que povo, em que época, por que ele escreveu, e aí estudo ele. Se eu fizer o estudo por livros separados, eu até consigo, mas ler direto, sem entender que eu não posso fazer essa divisão, não vai dar certo. Amém? Se eu puder, é muito importante se a gente for fazer cursos de aprofundamento. Eu coloquei, por exemplo, na Iolim, porém para que ele seja mais aproveitado, precisamos ter o efeito de estudo completo antes. Tá, mas vou falar do Naiolim porque acho que começou semana passada. Quem aqui quiser, quem ainda não está fazendo, procure a casa de missão. Só teve acho que então está na segunda aula. Esse é um estudo
um pouco mais aprofundado da Bíblia. Vai começar lá no início falando assim, ó, a abreviatura bíblica significa isso, as cartas são isso aqui é o Evangelho, o que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Começa a dar umas explicações mais aprofundadas. Aí do meio para o fim, começa a fazer experiências de oração com a Bíblia. Tem tarefa para fazer. Todos os dias tem uma tarefinha, você vai ler um trecho e fazer a tarefinha. Então esse curso na Eolim, se eu não me engano, ele dura 4 meses. Um dia da semana é presencial, os outros dias é na sua casa uma tarefinha, é uma apostila. Isso ajuda muito para quem está começando. É muito útil. Está tendo catequese? De que dia que é? Terça. Está falando que às terças-feiras está tendo catequese aqui. Qual que é o horário? Das 8 às 9 da noite. É tipo uma reciclagem. Você fala, mas eu já fiz catequese. Tá, fez, mas o que você lembra da tua? Eu não lembro nada, eu era criança. Sei lá quantos anos eu tinha, 8, 10 anos. Fui fazer catequese, não lembro nada. Então está tendo uma reciclagem, é muito rica, muito importante, às terças, né? Quem puder fazer, entende como eu vou me aprofundando? Gente, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu uso na minha vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ficou muito apavorado com algum problema que teve? Mas apavorado assim, muito. Quem já ficou muito apavorado com algum problema? Ergue a mão. Muito medo de alguma situação. Quem já ficou com muito medo? Uma das coisas que muda da nossa vida, quando a gente mergulha na palavra de Deus, que a gente mergulha no conhecimento, e a gente se torna íntimo de Deus, a gente para de sofrer tanto, para de ficar com tanto medo, para de se apavorar com as coisas, que a gente começa a compreender que aquilo que parece que está dando errado, Deus precisa que aquilo aconteça para alguma coisa melhor mudar na minha vida. É só uma fase, é só um aprendizado. E eu paro de me apavorar, de me preocupar, de ter tanto medo, porque eu mergulhei na palavra, porque eu mergulhei em Deus. Eu quis aprender, eu deixei Deus entrar na minha vida, eu busquei. É muito benefício próprio. E quando eu faço isso, quando eu me abasteço, eu consigo levar para as pessoas. Vou dar um exemplo. Mesmo para nós, que a gente já está há algum tempo, viu, Ronaldo? Mesmo para nós precisamos muito nos abastecer. Hoje de manhã eu estava vendo um trechinho, não me lembro o nome da pessoa, ele estava dando um exemplo, falou assim, ó, suponhamos que você tem muito conhecimento. Isso foi uma visão que o padre Monsenhor Jonas teve 30 anos atrás, essa visão, o cara só estava contando, que Monsenhor Jonas teve uma visão de que na comunidade tinha as pessoas com muita sede, e tinha uma pessoa com uma jarra cheia de água, dando água para todo mundo assim, as pessoas embaixo pegando água, mas foi que acabou, e aí não tinha mais água para dar, mas a sede era tanta que quebraram a vasilha e só sobrou vidro, então começou a ir cacos, caco de vidro. O que aquela visualização Monsenhor colocou para as pessoas? Que se nós nos abastecermos, mas achar que a gente já está bom para levar, e a gente parar de se abastecer, uma hora vai acabar, e eu não vou dar mais a água viva, vou começar a dar caco de vidro para as pessoas, se eu não me abastecer. Entende como precisa ser? Não é porque eu já fiz primeira comunhão que eu não preciso fazer reciclagem, não é porque eu sei um pouquinho que eu não preciso fazer o Naiolim, não é porque eu já fui na missa que eu não tenho que ir no grupo de oração. Quanto mais eu me abasteço, mais eu tenho para dar. Não esgota a minha fonte, porque eu estou dando, mas também estou buscando. Entendem? Por que é importante a gente se preocupar em se abastecer da liturgia diária, de um curso, de uma missa, de um grupo de oração, de tudo, ok?
O que ajuda no estudo? Eu já falei da homilia diária, que é a leitura da palavra todos os dias, mas leitura de livros específicos voltados para aprofundamento em homilia e de como Jesus evangelizava. Então, por exemplo, homilia, não lançar palavras ao vento. Jesus, isso aqui são nomes de livros, tá? Um que só chama homilia, um que é não lançar palavras ao vento, um livro só com o nome Jesus, Jesus, o maior psicólogo do mundo, como evangelizar com parábolas, entende os que... Mas assim, tem muitos, aqui só para citar que existem livros específicos que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus e como levar ela para as pessoas, é uma ajuda, livros que têm técnicas, regrinhas, fórmulas que são muito coerentes, que nos ajudam. Esse como evangelizar com parábolas é muito legal, porque as parábolas são formas de Jesus levar uma mensagem, mas muitas vezes as pessoas na época não entendiam, e nós também não, e aí esse livro ajuda muito. Então, eu quero me aprofundar mais, eu quero, independente se eu vou pregar um dia num grupo de oração, mas eu quero, pega uns livros assim, que tem um bom conteúdo, sabe? Filmes, gente, a gente gasta tanto tempo, tanto tempo assistindo série. Quem aqui já assistiu inteirinho The Chosen, até o final? Quem aqui está assistindo, está no meio? Quem aqui não sabe nem do que eu estou falando? Então, não é problema, tá? Tem gente que às vezes não levantou a mão, achando, putz, se eu falar que eu não sei o que ele está falando, vou passar vergonha. Não é vergonha, mas é para nos lembrar que a gente assiste às vezes tantas séries, tantas coisas, e deixa de assistir coisas ricas. O The Chosen é uma série que agora está no Netflix, que fala da vida de Jesus. Eu já assisti muitos filmes, que é o que eu vou falar, para me aprender. Eu fiz meu acampamento em 2010, eu saí com uma sede, não sei vocês que fizeram agora, ou quem já fez há muito tempo, mas eu saí com uma sede, preciso conheço nada. A minha mãe me levava para a igreja todo domingo, mas eu não lembro de nada de que o padre falou até 2010, eu já tinha 30 e tantos anos, não lembro nada. Eu saí como se eu fosse um cara que tivesse descoberto uma coisa nova, a religião, Deus, Jesus, cara, não sabia nada. Eu falei, eu quero, e eu tinha uma facilidade, na época eu morava sozinho, que eu conseguia assistir o filme que eu quisesse. Hoje, né, a esposa e uma filha, a televisão é delas, né? Só o que a minha filha põe é desenho de criança, não tem mais televisão para mim, mas na época eu podia, eu assisti todos quanto é filme que eu pude, da vida dos santos, da vida de São Pedro, da vida de São Paulo, da vida de Jesus, da vida de Maria. Eu procurava na internet, no YouTube, tem 1 milhão de vídeos, eu comprava, ainda tinha algumas locadoras de vídeo em 2010, não tem mais, eu ia lá e falava assim, o que você tem? Comprava o DVD, ou alugava a fita e gravava um DVD. Bom, eu fui atrás, eu amava assistir um filme da vida de Deus. Mas por que eu estou falando e falei do The Chosen? Porque eu nunca vi uma série tão fiel à realidade igual The Chosen, muito bem produzida. Uma coisa eu tenho no meu coração, é só uma opinião minha, eu tenho no meu coração, que isso não é coisa de nenhum humano. O próprio Deus que falou, vou levar, está na moda então ver série? Deus falou, beleza, vou fazer uma, porque é muito perfeito. Quem não assistiu procura, cara, é mais que perfeito. Eu não conheço nada tão fiel ao que Jesus veio fazer aqui com essa série, é incrível. Então assim, eu estou querendo dizer aqui filmes, por quê? Porque tem muita coisa, tem no Netflix também, Maria Madalena. Então, no Netflix deve ter uns 4, 5, 6 coisas muito boas.
E sem ser, tem no YouTube. No YouTube você vai ver a vida de São Paulo, a vida de São Pedro, tem 1 milhão. Gente, procura assistir. Por quê? Porque quando eu começo a entender um pouco mais, aí eu vou ler um trecho, parece que eu consigo compreender, forma aquela situação, porque eu já li um livro, eu fiz um curso da Eolim, eu assisti a série The Chosen, agora eu leio aqui, eu lembro dessa parte, eu sei como aconteceu, entende? Porque eu estou procurando em todas as fontes, eu procuro lá com o professor Felipe Aquino, com o padre Paulo Ricardo, eu vou fazer a homilia diária todo dia, eu vou procurar fazer um na Eolim, eu vou ver filmes. Cara, você está cercando de todo lado, chega num ponto que é inevitável que você está transbordando Deus. E se você levar a sério, agora eu usei você porque eu acredito que eu passei por essa fase, eu levo a sério. O que eu quero dizer que eu levo a sério? Eu acho que isso é fundamental para a minha vida, que a hora que eu parar de buscar, que a hora que eu parar de fazer isso que eu estou passando para vocês, eu vou murchar igual uma bexiga furada. Acabou o Emanuel, não tem mais nada que presta a hora que eu parar de buscar Deus, a hora que eu parar de me abastecer com essas coisas. É muito bom, é muito bom. E se eu estou cheio, se eu estou transbordando, eu vou transbordar coisa boa, porque eu estou me enchendo de coisa boa. Não estou vendo séries porcaria, que acaba com a família, que só ensina coisa. Eu estou me enchendo de coisa boa, estou gastando meu tempo com coisa que é útil perante a palavra de Deus. E aí, sem perceber, eu acabo me tornando um evangelho vivo. As minhas atitudes, o que eu falo, o que eu faço, a minha postura, as minhas ações e reações são muito mais parecidas com o evangelho, porque eu estou me abastecendo tanto que eu vou me tornando um evangelho vivo. E aí sim, eu estou alcançando o que Deus espera de nós, que é a santidade, que é fazer o que Ele espera. Afinal de contas, não importa o que as pessoas pensam de nós, isso não ajuda, não soma, não subtrai. Não importa o que as pessoas pensam de nós, o que importa é que Deus pensa de nós, é o que Ele, como Ele nos vê. Uma pessoa, eu até brinquei com ela, o que esse cara está fazendo aí? Eu não me importo mais se as pessoas me acham que eu sou um cara, principalmente quem me conheceu no passado, agora o cara virou padre, agora o cara quer ir falar de Deus, o cara era porcaria. Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Não é mais entre eu e eles agora é entre eu e Deus. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim, que Ele vai falar de mim, não o que os outros vão falar. Não estou nem aí. Tudo que eu vou fazer, eu procuro olhar para Ele: Senhor, o que o Senhor acha disso? Amém? O principal, olha que eu coloquei principal, hein? Para que a pregação, para que aquilo que eu vou levar, seja o que for, para quem for, como for, para que essa pregação, que esse anúncio seja com uma eficácia muito grande na assembleia, é necessário sempre eu fazer um link entre o texto que eu estou lendo, sobre a proposta que eu estou levando e a nossa vida. O que eu aprendo com aquele texto, o que eu estou levando, bom, eu vim pregar, eu vim falar de Deus, eu vim fazer um anúncio. O que tem a ver aquele texto com a nossa vida, com a minha e com a dele? Tudo que eu estiver lendo, como eu posso relacionar a palavra de uma maneira que eu conduzo a minha vida? O que ela quer nos ensinar? Gente, não ficou muito claro, mas eu vou explicar. Não adianta nada eu me propor a fazer uma pregação num grupo de oração, numa clínica, numa casa, não importa, não adianta nada eu chegar e eu dar uma aula. Tudo que eu estou lendo, eu falo que isso aconteceu 200 anos antes de Jesus, no tempo do rei tal, que foi filho de tal,
que aquele povo fazia dessa forma, e eu dou aquela aula que fica lindo, nossa, esse cara sabe muito, e aí eu falo, porque Jesus fez isso, fez aquilo tal, e eu sei tudo o que aconteceu naquela palavra que eu levei, e eu termino, estudei pra caramba, mergulhei, eu sei tudo, e terminou, falo amém, vamos para casa. Eu dei aula, eu não fiz um anúncio da palavra. Se eu dei aula, aquilo não mudou a vida de ninguém, aquilo só levou conhecimento. Ele ficou sabendo que aquele cara era filho do outro, que aconteceu tal coisa. Eu só levei conhecimento, eu não levei salvação. Como eu levo salvação? Quando eu até faço toda essa introdução através de uma aula. Mas eu preciso linkar aquela palavra. Olha bem, hein? Principal. Se eu não fizer isso, tudo que eu fiz não vai adiantar. Não salvei, não ajudei, não melhorei a vida da pessoa. Eu preciso dar um jeito de colocar aquela palavra na nossa vida, no nosso cotidiano. Vou dar um exemplo. Não li a palavra para vocês do trecho do bom samaritano, no começo? Falei todo o contexto, que naquela época os levitas eram os estudiosos. Falei que os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eu dei uma aula, eu dei conhecimento, mas depois eu linkei falando que de nada adianta nós hoje participarmos de missa, participarmos do Naiolim, faço o curso, se eu não vejo o meu irmão necessitado que precisa, não adianta nada. Mas por outro lado, se eu não faço tanta coisa aos olhos do mundo, como os estudiosos, mas se eu cuido dos mais necessitados, eu estou fazendo o que Jesus nos pede. Entende que eu fiz um link? Esse é o principal. Eu não posso só ler a palavra, eu preciso explicar de como colocar aquela palavra em prática, na minha e na sua. Sempre a minha também. Não tem palavra de Deus que cabe só para a assembleia. Se não caber na minha, não está dando certo. O principal, eu preciso estudar, mas eu preciso entender de como aquela palavra ajuda quem está ouvindo. O que aquela palavra pede que nós façamos? O que aquela palavra indica que nós estamos fazendo de errado, que nós precisamos mudar? O que aquela palavra me provoca? Eu tenho sido na minha vida como o sacerdote? Eu tenho sido na minha vida como o levita? Eu tenho sido na minha vida como samaritano? Entendem? O principal, eu linkar o que eu estou falando com a realidade de todos nós. Gerar neles pensamento. Fazer com que a Assembleia pense de que forma eu estou vivendo e como eu posso melhorar. Isso é o principal de quem se propõe a levar a palavra de Deus. Ajudar eles a compreender. Colocar eles dentro da cena, para eles entenderem como nós estamos nos comportando, como nós nos comportamos, se nós estamos dentro, quem somos? Talvez eu sou o que está caído hoje, precisando de ajuda, né? E aí então, se eu sou o que está caído, eu preciso ajudar ele a perceber, então, quando você caiu, quem foi que te ajudou? Quem te socorreu? Entendem? O final é fazer uma reflexão, um link de toda a aula que a gente deu aquela aula, mas de como colocar em prática na nossa vida. Não é uma coisa muito difícil, quando a gente entende que a gente tem que fazer, ok? Imprescindível, não querer agradar, e sim pregar a verdade do Evangelho. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 2. O que quer dizer? Gente, é muito perigoso isso, tá? Perigoso no sentido de que talvez a palavra é muito dura, talvez a palavra é uma coisa que vai cutucar, e aí, para eu ficar bonito na foto, eu dou uma amenizada, eu falo, não é bem assim, é que naquela época, eles falavam muito duro, por causa disso, hoje não é bem assim, eu começar a querer agradar,
Não posso. Isso é falsidade. É melhor você não ir pregar a palavra. Não queira agradar. Fale sempre a verdade do Evangelho. Doa a quem doer. Não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado, não aponte o dedo, não fale que você tem que fazer isso porque está na palavra. Não é disso que eu estou falando. Eu só disse que nós não podemos inverter a mensagem para amenizar alguma coisa, para eu ficar bonito na foto. Ok? Ficou claro esse ponto? Falar a verdade. O que Deus me pede para falar. O que Deus quis falar com aquela palavra, e não o que eu entendi para ficar legal. No final, oração. Poxa vida, eu me proponho a levar a palavra de Deus para as pessoas. Muito importante isso, tá? E muito legal. Que é o que eu falei de você chegar numa casa, levar a cesta básica, conversar, perguntar e falar se você pode fazer uma oração. O final sempre tem que ser com uma oração. Fechar? Eu não falei agora há pouco, você faz uma oração para começar a estudar. Você faz uma oração quando você termina de estudar. Imagina se você está levando um conteúdo para uma assembleia, se você está passando uma grande mensagem da palavra de Deus e não faz uma oração no final. Pode ser que é igual você pegar uma vasilha, uma vasilha que tem tampa, encher ela de um líquido, mas não pôs a tampa, vazou, vai evaporar tudo, vai embora. Tem que ter a tampa, fecha, tampa o conteúdo, para não se perder. Essa oração pode ser muito simples, e com o mesmo conteúdo da pregação. Só tem um detalhe que eu coloquei aqui, que é mais de curiosidade. Depois eu vou voltar aqui, vou falar disso, depois eu vou voltar aqui. Esse aqui é a última coisa ou não? É o último, só para mim fechar. Quando eu rezo falando de Maria, eu vou rezar uma Ave Maria. Quando eu rezo falando com o nosso Pai, eu faço com o Pai Nosso. O que eu quis dizer com isso? Eu já vi muitas pessoas falar assim, agora eu vou fazer uma oração com vocês. Vamos pedir para Nossa Senhora abençoar esse dia, abençoar esse nosso momento, para que ela possa nos ajudar. Pai Nosso que estás no céu, tal. Ué, estava falando com Maria, aí eles vão Pai Nosso. Ou então assim, vamos pedir para Deus, para que Deus possa nos conduzir, para que Deus nos ilumine, Ave Maria cheia de graça. Mas você estava falando com Deus ou com Nossa Senhora, entendeu? É uma coisinha boba, uma confusãozinha que a gente nem percebe que faz, por conta de não perceber a que eu coloquei. Se você vai pedir para Maria, reze uma Ave Maria, ou 10 Ave Maria. Você vai falar com Jesus, reze um Pai Nosso. Vai falar com Deus, reze para... Entende assim, só para não ficar trocado, tá? Coisinha boba. Vamos voltar no primeiro. Nós vamos fazer uma oração simples, um fechamento com uma oração simples. Vou fazer agora como se eu estivesse hoje fazendo uma pregação para nós, como se isso aqui fosse um grupo de oração, que é o que nós vamos fazer, que é o que vocês vão fazer quando vocês se propor a levar uma palavra. Super simples. Lembre-se que é simples e com o mesmo conteúdo que você estudou, que você se preparou. Não precisa inventar uma coisa nova ou engessar um formato de oração sempre igual no final. Não, tem que ser espontânea. Vamos fechar os nossos olhos. Abaixa a cabeça, que eu quero rezar com vocês. Eu quero pedir nessa manhã para Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus, para que Ele venha em nossos corações hoje, nos ajudar, Senhor, a acolhermos tudo que foi ouvido, dito e vivido aqui, Senhor. Senhor, que os nossos corações sejam como uma terra fértil, que recebeu esse anúncio, que recebeu essa palavra, que recebeu essa formação, e que ela possa nascer, florescer e dar frutos. Senhor, que nós possamos pegar todo esse conteúdo e usar primeiro na nossa vida, Senhor, e depois, também, se for de sua santa vontade, levar para outras pessoas tudo que estamos aprendendo e vivendo aqui hoje. Senhor, nos ajuda a compreender ainda mais tudo que foi dito, que essa formação, Senhor, não acabe aqui nesse momento,
mas que essa formação continue sendo processada dentro da nossa mente, dos nossos corações, para que ela cresça ainda mais, para que ela floresça, para que eu possa te servir melhor, Senhor, para que eu possa te servir com propriedade, para que eu possa te servir com entusiasmo, para que eu possa ser um soldado do exército de Cristo aqui nessa terra, Senhor. Senhor, me ajuda a sair dessa minha vergonha, a sair desse meu medo de falar de Deus, para que eu possa, Senhor, ir ao encontro dos mais necessitados, seja dentro de um projeto, seja numa pastoral, aonde o Senhor me convidar, mas que eu te leve, que eu te apresente, e que quando eu for estudar, Senhor, que o Senhor me ajude nesse estudo, que eu entenda, que eu compreenda, Senhor, que nesse estudo, que eu coloque primeiro na minha vida, para que depois, colocando na minha vida, fique fácil falar para as pessoas. Me ajude, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo isso seja muito bem aproveitado na minha vida daqui para frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.